Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de la Villanueva. Eu recebi um vídeo de dois judeus de um vlog chamado Rafael Espena, cujo título é Inquisição, Olavo tem razão. E o que parece é que esses dois cidadãos aí, quando eles falam do tema Inquisição, mostram um certo desconhecimento e uma certa ignorância histórica sobre o assunto. Preliminarmente, eles já começam afirmando que o professor e jornalista Olavo de Carvalho nega a Inquisição. Em nenhum momento, Olavo de Carvalho negou a existência da Inquisição. Eu penso que esses dois camaradas aí precisam se informar um pouco melhor, ao invés de cair no eterno vitimismo judaico que enche a porra do saco, de querer adulterar os fatos históricos. E outra coisa que eles fazem, que não entender, não sei se é por má fé, por ignorância ou por desonestidade, eles querem assimilar os estudos da Inquisição com o revisionismo do Holocausto. São dois estudos diametralmente opostos e bastante diferentes no seu objeto e na sua metodologia. No século XX, os arquivos da Inquisição foram cada vez mais estudados, cada vez mais pesquisados, compilados, etc., e percebeu-se de fato que houve inúmeros mitos que foram imputados a ela enquanto instituição, e naturalmente, como a história pode sim ser revista, pode sim ser questionada, porque a história não era artigo de fé, e os historiadores chegaram à conclusão que de fato muitas coisas que foram alardeadas contra a Inquisição eram exageradas, eram mistificadoras. Isso não nega o caráter repressivo e também não se nega os aspectos aparentemente nebulosos ou então extremamente negativos que pode se atribuir à Inquisição. Contudo, o que me parece é que esses cidadãos aí, eles acabam ideologizando a história como um instrumento de favorecimento da apologia judaica. Observem que quando ele fala que os judeus eram perseguidos pela Inquisição, primeiro, não eram os judeus, mas sim os cristãos novos. Qual é a diferença entre os judeus e os cristãos novos? Os cristãos novos foram batizados na Igreja Católica e, portanto, eles estavam sujeitos à jurisdição eclesiástica católica. O judeu, seguidor da lei de Moisés, não poderia ser, a princípio, julgado pela Inquisição. Por quê? Porque ele não aceitou as normas cristãs. Obviamente que temos um incidente que aconteceu na Espanha no final do século XV, que foi a expulsão dos judeus pelos reis católicos. Ou seja, os reis católicos queriam manter a unidade da fé, a ortodoxia da fé na sociedade, e os judeus, como um corpo estranho a essa sociedade, foram banidos da Espanha. Mas observem que, sendo banidos ou não, o fato em si que aqueles que se converteram à fé cristã estavam sujeitos às leis cristãs. É isso que tem que ser entendido. Então o fenômeno cristão novo é, de alguma forma, relativamente distinto do fenômeno judaico. E observem que no século XV, os próprios judeus não gostavam dos cristãos novos. Então você percebe que essa reivindicação dos cristãos novos como vítimas judaicas da Inquisição, de alguma forma, é uma perspectiva moderna. Porque se você perguntar para o judeu do século XV e XVI o que ele achava do judeu convertido ao cristianismo, ele afirmaria os piores impropérios contra esse judeu. E, inclusive, segundo historiadores como Harry Cumming, que escreveu um livro chamado Inquisição em Espanha, e você não pode dizer que ele é uma pessoa maledicente, muito pelo contrário, é um grande historiador no que diz respeito à Inquisição, junto com outros aí que estudaram os documentos da Inquisição, que tiveram contato com esses documentos, mostra-se que a comunidade judaica tinha uma profunda hostilidade aos cristãos novos. Quer dizer, o cristão novo tinha o peso, não somente da sua origem judaica, que acabava criando desconfiança entre os cristãos, ou seja, e a gente não pode defender as injustiças que os cristãos novos sofreram, obviamente, realmente teve muitas coisas horríveis ali, discriminação, enfim. Como também os cristãos novos, pelo fato de serem dúbios na questão da fé judaica, eram também discriminados pelos próprios judeus. O que acontece muitas vezes com esses dois judeus que ficam falando sobre a Inquisição como se bradassem um espantalho
e fazem referências ao revisionismo do Holocausto. Primeiro, eles não têm conhecimento histórico sobre a Inquisição. Pela argumentação deles, já percebi isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles cometem uma falácia de anacronismo histórico, como se os paradigmas da sociedade liberal moderna, laica, secular, tolerante em matéria de religião, fossem os mesmos dos cristãos e judeus do século XV e XVI. Senhores, vamos ser bem sinceros, vocês não foram tolerantes com um sujeito da história judaica chamado Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza foi um judeu português, na verdade era um holandês, nasceu na Holanda, da comunidade judaico-portuguesa, ou seja, da comunidade sefardita portuguesa, tá? E ele, aos 18, 19 anos de idade, se não me engano, agora eu não me lembro a idade dele, mas ele era um cara bastante jovem, foi expulso da comunidade judaica. E a decisão dos rabinos contra Spinoza, que foi declarado ateu segundo os padrões judaicos, os rabinos disseram que qualquer judeu que deveria se afastar dele, deveria virar a cara para ele, e detalhe, que ele seria maldito por toda a comunidade judaica. E isso não somente pesou na expulsão, no sentido de que nenhum judeu poderia se aproximar dele, basicamente, deveria se afastar dele, como também ele foi deserdado da sua própria família. Ele perdeu tudo, tudo, e foi abandonado como um proscrito pela comunidade judaica. E isso porque eu não estou falando de um judeu anterior a Baruch de Spinoza, que foi Uriel da Costa, que, dentre outras coisas, afirmou, por exemplo, que a Bíblia tinha uma interpretação materialista, não tinha uma interpretação como dentro da mística judaica. Então ele questionou a mística judaica e, portanto, ele foi condenado publicamente a virar um tapete da sinagoga, ficar na frente da sinagoga, deitado, e todo mundo pisando em cima dele. Ele não aguentou a humilhação e acabou se matando. Então percebam que a própria comunidade judaica dos séculos XIV, XV, XVI, XVII, enfim, tinha também mecanismos repressivos no âmbito daquilo que se poderia interpretar uma heresia ou uma apostasia no âmbito da concepção judaica. Então quer dizer, querer fazer espantalho dos cristãos, quando na verdade todas as sociedades religiosas de fato tiveram mecanismos repressivos para combater os desvios doutrinários, ou os desvios da ortodoxia, ou do que se considera ortodoxia, e isso eu falo das religiões como islamismo, cristianismo e também o próprio judaísmo. Então nós percebemos que toda essa apelação de vitimismo desses judeus me parece extremamente insincera, uma apelação completamente insincera e do ponto de vista histórico errada. Porque no fundo, Olavo de Carvalho não pode ser acusado de ter negado a Inquisição. O que ele fez foi afirmar, baseado em fontes bibliográficas atualizadas, de que o fenômeno inquisitorial não foi esse monstro criado pela literatura iluminista, pela literatura maçônica e pela literatura liberal. Pelo contrário, o alcance da Inquisição foi bem menor do que se imagina. As práticas de tortura que são alardeadas pela Inquisição praticamente foram muito menores do que se imagina, porque a Inquisição era a instituição que menos aplicava tortura dentro do sistema penal europeu. E detalhe, o número de mortos que podem ser atribuídos àquelas pessoas que foram relaxadas ao braço secular para a Inquisição é bastante ínfimo comparado àquilo que até então se era vendido. Uma vez eu vi um idiota adventista afirmar que a Inquisição matou 68 milhões de pessoas. A partir do pressuposto de que a Europa do século XIV tinha 50 ou 60 milhões, então eu pergunto onde é que estão os europeus, por causa dessa lógica. Porque a Inquisição não poderia matar tanta gente, não teria como. E detalhe, os procedimentos inquisitoriais não permitiam isso, não eram execuções sumárias. Pelo contrário, o procedimento inquisitorial, digamos, de um determinado processo, poderia durar até 10 anos, 15 anos, um processo, como se fosse um procedimento criminal. E observem que quando esses judeus falam que a Inquisição colocava espiões por toda parte, né, uma denúncia de um vizinho ou coisa parecida, o que nós temos que entender é que os procedimentos inquisitoriais eram bastante limitados. A Inquisição não tinha uma burocracia que nós vemos, por exemplo, numa polícia política como a Gestapo, como o NKVD, enfim.
Não havia esse tipo de estrutura. E uma boa parte da sociedade espanhola do século XVI e XVII estava completamente alheia à Inquisição. Porque a Inquisição, em grande parte, as suas localizações eram urbanas. E a maioria das pessoas vivia no campo. E a Inquisição, de fato, só se preocupava com crimes de desvios heréticos. Ou então desvios judaizantes, como no caso dos cristãos novos. Ou seja, aqueles que se convertiam falsamente ao cristianismo, mas que guardavam as antigas práticas judaicas. Então, observem que ninguém está aqui defendendo ou afirmando que a Inquisição fez algo certo ou errado. Eu acho que a Inquisição é passível de críticas, e críticas bastante duras, e eu não questiono isso. O que eu questiono é essa tentativa nebulosa e, numa entender, extremamente desonesta, de associar uma pesquisa histórica a uma bandeira política, como de fato esses judeus fazem. E observe que quando nós falamos do Holocausto nazista, obviamente que eu não concordo com os revisionistas do Holocausto, eu acho inclusive são trabalhos muito ruins, trabalhos que têm uma carga ideológica, uma carga de fraude muito notória. E eu não nego o fato, para mim seria até absurdo negar, porque realmente existem muitas evidências de que de fato houve uma política de extermínio dos judeus na Europa. Contudo, nós devemos entender que uma coisa é o estudo do revisionismo do Holocausto. Outra coisa são os inúmeros estudos sobre a Inquisição, sobre a Idade Média, etc., que tiveram uma reviravolta justamente por pesquisa documental séria, pesquisa acadêmica de alta monta, que hoje em dia desmistifica muito dos mitos que até então eram alardeados. E, em particular, os mitos que são até comungados por esses dois judeus. E observe, lamentavelmente, que quando nós falamos do Holocausto nazista, a história foi apropriada ideologicamente. Porque, se por um lado, você tem a manipulação do Holocausto para denegrir os judeus, dizendo que foi uma falsificação, que foi uma fraude, que aquilo foi exagerado, enfim. Por outro lado, também você tem a manipulação dos judeus. Ou seja, o espantalho do Holocausto serve para colocar os judeus eternamente no papel de vítima, mesmo que eles possam fazer males a alguém. Ou seja, se você critica um judeu por alguma atitude reprovável por conta da comunidade judaica, eles vão sempre levantar o espantalho do Holocausto afirmando que você é um nazista, afirmando que você no fundo é um antissemita. E isso é fartamente explorado pela mídia judaica, fartamente explorado por esses judeus que se fazem papéis de coitadinhos. E vamos analisar essa questão do Holocausto de uma forma muito rápida, como o posicionamento da Igreja Católica com relação ao nazismo. A relação da Igreja Católica com o nazismo foi uma relação de muito conflito. E detalhe, a Igreja Católica condenou publicamente o nazismo. Na Segunda Guerra Mundial, ao contrário da lenda que foi inventada, os católicos moveram esforços para salvar os judeus europeus que estavam sendo perseguidos pelos nazistas. Inclusive, nós temos santos católicos de origem judaica que foram presos e foram mandados para campo de concentração. Vide Santa Edith Stein, que era uma monja carmelita, estava na Holanda, e quando a Holanda foi ocupada, ela foi deportada e foi mandada para Auschwitz. E era mulher de origem judaica, de família judaica, e quando ela se converteu ao catolicismo, e se converteu voluntariamente, ela era inclusive seguidora do filósofo Edmund Husserl, que era outro judeu, e ela se converteu ao catolicismo. Se converteu ao catolicismo de tal forma que virou freira. Lia e relia Santa Teresa d'Ávila. E essa mulher foi deportada para um campo de extermínio. Mas esses judeus naturalmente não contam para os judeus da lenda. E observem, a comunidade católica salvou centenas de milhares de judeus. E o que hoje nós vemos? Nós vemos uma propaganda de difamação dos católicos, dizendo que católicos colaboraram com o nazismo. Óbvio que houve católicos que colaboraram com o nazismo, lamentavelmente. Mas o Vaticano, a Santa Sé, não somente tem um posicionamento radicalmente antinazista, como o Papa Pio XII foi responsável não somente por liberar vários passaportes do Vaticano para salvar milhares de judeus, como também ele intermediou, junto com a inteligência britânica e
os generais oficiais alemães que estavam descontentes com o regime nazista numa possibilidade de derrubar o Hitler. Isso naturalmente ninguém fala, nem judeu fala. Não fala por quê? Porque faz parte do mito da propaganda judaica dizer que os católicos são filhos da puta, perseguidores, sempre sacanas. Então, meus amigos judeus, tenham um pouquinho mais de honestidade intelectual. Estudem história. Parem com esse vitimismo judaico. Isso é ridículo para vocês. Se eu quisesse fazer vitimismo católico, eu poderia dar inúmeros exemplos de quantos católicos foram perseguidos, inclusive por sociedades revolucionárias fundadas por vocês. Ou vocês acham que a Revolução Russa não teve dedo judaico? As revoluções comunistas na Europa não tiveram dedo judaico? Vejam os líderes, são quase todos judeus. Em nenhum momento aqui eu fico falando assim, católicos sempre foram perseguidos, sempre foram vítimas, e os judeus não se perseguiram, todo mundo não se perseguiu. Você acha que eu, católico, vou fazer esse tipo de coisa? Eu não me sujeito a esse tipo de coisa ridícula. Vocês, judeus, são a classe mais bem-sucedida do mundo, uma das classes, umas categorias sociais mais ricas dos Estados Unidos, se não a categoria mais rica dos Estados Unidos. Vocês têm o Estado de Israel, que é um Estado ultra poderoso, um Estado que tem bomba atômica, tem o caralho a quatro, e vocês ainda ficam com esse papo de vitimismo? Vitimismo eu posso aceitar, e com muitas reservas, porque todo vitimismo de alguma forma tem uma reação histérica de autoritarismo, uma reação histérica de julgamento de fato inquisitorial. Eu posso aceitar esse vitimismo talvez com os negros da África. Esses aí podem realmente choramingar um pouquinho, porque eles vivem realmente na merda. Mas mesmo assim nós temos que ter reservas, porque o vitimismo é muitas vezes um passe livre para que nós não sujeitemos aos princípios de justiça. Sempre queremos julgar os outros, mas nunca julgar a nós mesmos. E mesmo assim, mesmo os africanos, que vivem uma situação muito pior do que os judeus, estão caindo nessa lorota de que nós somos os coitadinhos, eternas vítimas, e os brancos sempre são os malvados. Enquanto isso, os africanos matam outros povos inimigos, escravizam, estupram, fazem guerras civis e ninguém se coloca em questão. Será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? E já citando Yeshua, que vocês rejeitam, ele já dizia: tudo aquilo que você deseja que as pessoas te façam, faça você a elas. Será que vocês judeus fazem esse tipo de ensinamento? Será que vocês seguem esse ensinamento? Eu duvido.